A história do João Gilberto, inclusive, é muito interessante nesse sentido. Filho da puta era um gênio, né? Não tem jeito. Ninguém duvida disso, mas ninguém nasce gênio. E a história de como ele se tornou... Você acha que ninguém nasce gênio? Ninguém nasce gênio. Porque... A história do João Gilberto que eu conto na minha tese mostra exatamente como ele não nasceu gênio. Ele se tornou o gênio que ele é. Por tocar e tocar e tocar e tocar e tocar. Antes dele tocar do jeito que a gente conhece ele imitava o Lúcio Alves, que era aquele vozeirão da época do rádio. Você imagina o João Gilberto imitando os vozeirões da época do rádio? Ele tinha um grupo que, se não me engano, era o Garotos da Lua. Posso estar cometendo algum equívoco aqui de nomes. Eu acho que era esse o nome. Mas que ia por um caminho de um samba canção, super... menos econômico do que a bossa nova em termos de sons e tal, e vigoroso, e em que ele cantava imitando esse vozeirão. E ele tinha uma personalidade em que ele se atribuía um valor muito alto, então ele sabia que ele... Acho que um pouco, né? As pessoas, elas sabem que ela quer ser algo diferente daquilo. Então, ele não estava feliz. Ele tem uma história também, assim, muito de uma personalidade difícil. Então, ele morava na casa das pessoas e brigava com as casas das as pessoas não aguentavam ele ficava mudando de lugar, até que uma hora ele já não tinha mais lugar para ficar. Teve um empresário que levou ele para o Rio Grande do Sul, ele ficou morando no hotel no Rio Grande do Sul um tempão e não achava o lugar dele na música brasileira. Sim. Ele não fazia sucesso. Ele era conhecido porque o meio musical era pequeno, mas não reconhecido. E esse é o ponto interessante, onde entra a legitimação simbólica. Pode crer. Porque ele era conhecido, mas não era reconhecido. Pode crer. E aí tem um episódio que ele também sai desse hotel, porque é impagável. Ele já não tem mais recursos, e nem a pessoa que deixou ele morar no hotel. Eu acho que essa história da biografia do Zusa, inclusive, ele conta isso. Eu tirei essa história de vários... que é uma excelente biografia, linda. O último livro que o Zusa deixou escrito, né? O Zusa e também o outro, que é do Rio, que é o pai do governador, ex-governador. Sérgio Cabral, que também grande biógrafo, bastante. Exatamente. A gente perdeu ele agora há pouco, né? Sim, exatamente. Sim. Então eu fui tirando trechos, mas não para contar a história todo mundo fala assim, não, ele nasceu gênio e ele sabia que ele queria isso. Não, ele não sabia, porque ele tentou muitos caminhos antes. E aí, quando ele estava completamente arruinado, ninguém queria ele estava pobre, pior momento, ele foi para casa da irmã dele, em Minas, não sei em qual cidade, mas interiorzão, assim, de Minas, não foi BH. E aí, ela achava que ele tinha ficado louco. Por quê? Porque ele passava horas trancado no banheiro tocando a mesma nota, a mesma música, o mesmo